palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Muito bem, meus amados, nós estamos no mês do Natal, gente. Nós estamos, por assim dizer, nesse ciclo do Advento. Como na Páscoa, o Natal e a Páscoa são as duas principais celebrações da nossa fé. São os dois momentos mais significativos, né, da história de amor, de verdade, que o Senhor, nosso Deus, Ele tem contado para a gente de uma forma assim muito prática, né? Envolvendo-se comigo, envolvendo-se com você. E é tão especial nós pensarmos que nós celebramos isso como humanidade, com maior ou menor consciência. Mas veja o impacto do nascimento de Jesus sobre toda a sociedade. É verdade, muita gente já se deslocou disso, não é? Muita gente não está atenta ao que tudo isso representa, mas nós aqui, veja, nós nos organizamos, como eu já disse no momento anterior, para nós celebrarmos com, por assim dizer, este embelezamento dos nossos espaços, né? Aqui está a árvore com as suas luzes, para a gente celebrar, para a gente, assim, sentir aquele abraço, aquele acolhimento. É uma maneira de repartir o amor de Deus. Nós, provavelmente, eu acredito que seja o caminho das nossas famílias, que nós nos organizamos para a gente sentar à mesa, não é? E desfrutar um pouquinho um do outro. Que bom que este momento no ano viabiliza isso, favorece esse tipo de coisa. E ele pode ser construído com verdade, principalmente porque eu e você, que alcançamos o que o Natal significa, estaremos lá. Vê como faz diferença? Às vezes numa mesa de família, num encontro de família, nesse momento do ano, eu, você, que já estamos iluminados pela graça de Deus, como eu sempre gosto de dizer, né, Aniele? Nenhum de nós aqui é melhor do que qualquer outra pessoa. Mas eu e você, que estamos em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus, então nós carregamos uma consciência. E nessa consciência, portanto, é que na vida, no nosso dia a dia, a gente segue repartindo Jesus com todo mundo que a gente conhece. Quanto mais no momento da mesa, no momento dos encontros da família. Então, que você possa se organizar também nesses momentos para que você carregue esta mensagem, para que você carregue este espírito natalino como ele merece ser carregado de forma legítima, de forma autêntica, pelo motivo correto. Porque a gente sabe, 25 de dezembro provavelmente não é a data do nascimento, então não se trata de uma data, não se trata de nenhum arranjo governamental em algum momento da história de todos nós, não se trata, portanto, de um momento de presentes, de um momento comercial. Nós todos já estamos atentos a isso. Você está atento em relação a isso? É sobre Jesus, gente. É sobre Jesus, é sobre o nascimento do Filho de Deus. É isso que nós celebramos, o nascimento do Senhor. E se é neste momento em que a civilização ela se organizou para isso, como igreja nós não vamos ficar de fora, não fique de fora disso. E celebre com força, celebre com entendimento, celebre de todo o seu coração. É por isso que nós vamos lá
para a história passada, lá nos profetas, e nós vamos resgatar aqui a antiga profecia. Vamos receber a antiga profecia, porque esta história, ela vem sendo contada pelo Senhor, em nosso favor, em favor de todos nós, desde muito tempo. Lá no livro do profeta Isaías, nós vamos ler 2 textos. Os versículos 14 do capítulo 7 de Isaías, Isaías 7, 14, onde nós vamos encontrar o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Que coisa boa! Nós temos um Deus que não só faz uma aproximação, mas que faz questão, menina Esther, de estar comigo, de estar com você, de estar conosco, de estar em nós. Que Deus é esse? Quem é esse? Como nós aqui também cantamos, quem é esse que funciona assim, que se permite assim? Você conhece qualquer outro Deus que faz uma aproximação desse jeito? Que vem para estar conosco, que vem para estar em nós. Ele é o Deus Emanuel. Invoque o nome de Jesus hoje pela manhã. Jesus, obrigado por ser alguém presente na minha vida. Você pode agradecer? Jesus, obrigado por ser alguém presente na minha vida e na minha história. Nós não estamos sozinhos. E também aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, nós vamos ver este registro, a antiga profecia. Capítulo 9 de Isaías, nós vamos ler, menina Mari, o versículo de número 2 e depois nós vamos para o versículo de número 6, tá bom, filha? Então, acompanhe a leitura. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Olha que ótima notícia! Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. O que foi que Jesus disse a respeito de si mesmo? Eu sou a luz do... Eu sou a luz do... Pronto, gente. O Senhor já brilha sobre mim e sobre você. Quando nós celebramos o nascimento de Jesus, pastor Francisco, o sol da justiça está brilhando, aleluia, sobre mim e sobre você. Versículos de 6 e diante. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Como eu sei que isto é verdade? Porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Deus cumpriu sua promessa, sim ou não? Jesus nasceu de verdade na história de todos nós, sim ou não? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso e dizer obrigado, porque tu és um Deus fiel. Sabe como nós dizemos, João, que Deus é fiel? É desse tipo de cumprimento histórico de verdade que nós estamos falando. Por exemplo, o Senhor está trabalhando, gente. Tudo o que o Senhor disse, Ele cumprirá. Quantos creem assim? Quantos recebem a velha profecia? Você recebe? Então olha que coisa maravilhosa. Nós vamos destacar hoje esta ideia. Leia comigo. Jesus, o maravilhoso conselheiro. Você pode dizer de novo comigo? Jesus, o maravilhoso conselheiro. Quando Deus usou o profeta Isaías para declarar algumas coisas a respeito de Jesus, uma das expressões que Deus, por seu Espírito, através de Isaías, nos fez ficar sabendo, Cristiane, é que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Que coisa boa saber que o Deus que habita em mim, Jesus é o Deus Filho, sim ou não? Quantos creem que Jesus é Deus Filho? Não é? O Deus que habita em mim, Ele
dá conselhos para mim e dá conselhos para você, e Ele faz isso por seu Espírito, gente. Olha que coisa mais boa, viu, ô Marcelo? O Deus que habita em nós, Ele tem conselhos para mim e para você, para essa moça bonita que está do seu lado também. Tem conselho para todos nós. Não é bom saber disso, Isabela? Que este Deus presente nas nossas vidas, Ele é portador de toda sabedoria. Então, Ele tem toda a ciência, Ele carrega. Então, nós podemos dizer não só que Jesus é o médico dos médicos, mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, Wagner, Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o terapeuta dos terapeutas. Jesus é tudo, porque nele está a sabedoria e nele está toda a ciência. Então, que conselho será que o Senhor tem para mim e para você nesse momento que nós estamos vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a questão que você carrega neste final de 2025? Qual é a demanda com a qual você está lidando? Seja qual for, isso que você tem como uma pergunta, isso que você tem como uma dúvida, isso que você tem como uma consulta para a qual você precisa de uma resposta, em Jesus você tem conselho. Você pode dizer assim: obrigado, Jesus, porque tu és o meu maravilhoso conselheiro. Ele não é, Janaína, um conselheiro qualquer. Ele é, Elis, o maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro. É assim o nosso querido Jesus. Então, quanto tempo por dia, numa semana, Jesus está por seu Espírito disponível para mim e você, irmã Beth? Diga assim, 24/7. É assim, 24 horas por dia, Tati, 7 dias por semana. Tá bom ou você quer um pouco mais? Você pode agradecer ao Senhor por isso? Diga obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre está disponível para me aconselhar em tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Se você ouvir o que Jesus do céu tem para falar para você, você não vai se enrolar nas coisas aqui da terra. Eu vou repetir. Se você acolher esta palavra, quantos estão acolhendo essa palavra? Se você parar para ouvir o que Jesus do céu tem para compartilhar com você, por seu Espírito que habita em nós, você não vai se enrolar nas coisas da terra. Preste atenção nisso. Então a questão é fazer como a palavra de Deus está nos recomendando. Vamos ouvir o nosso maravilhoso conselheiro. O nosso maravilhoso conselheiro. Lá em Hebreus, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar esse registro precioso, os versículos 1 e 2. Diz assim, Hebreus, capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Leia comigo, por favor. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos... Então teve o tempo dos profetas. Mas agora, vamos lá. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, Jesus fala ou não fala, gente? Claro que Ele fala. Vamos ouvi-lo. Vamos pedir a Ele que por seu Espírito, Ele fale comigo, Ele fale com você. Essa palavra, ela é a profecia de hoje para mim e para você. Ela é a palavra profética que quer se transformar em vida de verdade, sendo aplicada na minha história e na sua história. Você vai sair daqui hoje e você vai, enquanto você escuta, você já faz, mas você vai se reorganizar para dar espaço ao maravilhoso conselheiro na sua vida. Talvez você já esteja reconhecendo. Eu tenho sido, assim, muito atirado para muitas coisas, mas eu tenho aquele que é o meu maravilhoso conselheiro para dizer, ei, calma, pensa, reflete um pouco mais, consulta-me, fale comigo, deixa que eu traga essa resposta para você, deixa que eu oriente você. Serve para você? A quantos ajuda essa palavra? Para mim ajuda. Todo dia a gente precisa tomar decisões, sim ou não? Quantos estão entendendo essa palavra?
né? Ou está todo mundo bem resolvido e não precisa do conselho de Jesus aqui? Tem alguém que não precisa do conselho de Jesus aqui? Em outras palavras, desculpe ser mais direto, tem alguém aqui que se basta? Né? Que está tão bem resolvido que você não precisa ouvir de Jesus mais nada para a sua história? Tenho certeza que não. Tenho certeza que todos nós precisamos mais e mais do conselho que vem do Senhor Jesus. Tanto que lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, o versículo de número 28, Mateus capítulo 7, o versículo 28, olha o que acontecia quando Jesus terminava de ensinar, ou quando ele terminava de pregar, quando Jesus abria a boca, professora Jussara, olha como é que as pessoas ficavam, Antônio Carlos, mais conhecido como Tó. Diz assim, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou, como? Maravilhada com o seu ensino. É assim que Jesus quer me deixar e quer deixar você também. Passado, tamanha sabedoria que Ele tem para compartilhar comigo, com você, que vai resolver a nossa vida. E se não resolve de pronto, porque nem sempre de imediato, aquilo que às vezes Jesus nos propõe é o que a gente assim estava esperando, mas pode ter certeza que a seu tempo vai dar o devido fruto. Quantos creem assim? Você crê assim? Tem que crer, tem que confiar, tem que se entregar, tem que se permitir. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Você está comigo? Então, se você, por qualquer motivo, foi lá para a lasanha que você vai comer na hora do almoço, está fria ainda. Vai ter que chegar, esquentar, de repente vai ter até que montar ainda. Deixa para daqui a pouquinho, tá bom? Seja o que for que está te esperando lá, a palavra de Deus é melhor. É ou não é? Sim, Vânia Maria? Muito bem. Então, diz assim a palavra de Deus que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Diga assim, 5 motivos para eu seguir confiando nisso. 5 motivos. Diga assim, 5 motivos. Primeiro motivo, Ele é aquele que tem uma infinita sabedoria. Jesus já viu tudo. Jesus já viu tudo. Alguém aqui já viu tudo? Ele já viu tudo. Lá em 1 Coríntios, nós vamos encontrar esta declaração de Paulo apóstolo. Capítulo 1, menina Mari, primeira carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 30, diz assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Olha que coisa boa. A gente saber, menina Isabela, que Deus se ocupou tanto da gente, menina Luana, que por iniciativa dele é que nós somos chamados para ser dele, para ser igreja dele. Mas continua o texto. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Diga assim, em nosso favor. Sabedoria de Deus em nosso favor. Parece que até está grifado embaixo lá, né? Coincidiu lá com... Você viu? Que detalhe gostoso. A sabedoria de Deus em nosso favor. Que tolice a nossa abrir mão disso então. Se Deus em Jesus Cristo tem sabedoria em nosso favor, a gente dizer não para a sabedoria de Deus que é em nosso favor é uma tolice, gente. Não é lógico isso, concorda, Zezinha? Está certo ou não está? Então, vamos aproveitar e desfrutar dessa ideia de que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, porque Ele é detentor de toda a sabedoria. Então, tem alguma coisa na minha vida e na sua vida que tem que ficar de fora do conselho de Jesus? Sim ou não? Não pode. Leve tudo para Jesus. Diga para você mesmo assim, ô Júnior, leva tudo para Jesus. Põe a mão no peito aí e diga assim, leva tudo para Jesus. Se você considera assim que você é meio... Desculpa colocar essa frase assim. Se você fala assim, nossa, mas eu sou teimoso, eu sou cabeça dura. Bate assim, ei, leva tudo para Jesus. Leva tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Não abra mão disso. Nenhum de vocês que está ouvindo aqui, não se deixe levar por uma condição de vida que você fala assim, mas eu já sei. Não, mas não faz sentido. Quantos estão na fé em Cristo Jesus? É assim, tem coisas que às vezes na lógica que é importante, nós somos pessoas livres e pensantes, é o tipo de gente que Jesus quer fazer. Mas você tem princípios de fé, valores de fé,
que às vezes contrariam uma maneira de você pensar, porque de repente na vida você leu uma certa cartilha e falou, é assim, confronta com a palavra, passa pelo filtro da palavra. Se não passar pela palavra, eu diria para você reconsiderar, é a minha recomendação. Fique com a palavra de Deus, porque somente Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Então, num mundo confuso e desorientado, quem é que tem a verdade para todos nós? Só Jesus Cristo. Só Jesus. Fique com aquilo que Jesus tem. Diga assim, segundo, o conselho de Jesus traz paz e serenidade. Tá bom para você? Paz e serenidade precisa acalmar o nosso coração. O conselho de Jesus precisa acalmar o nosso coração. Quanta turbulência, né? Mas diz a palavra de Deus, lá no texto conhecido de Mateus, Mateus capítulo de número 11, você sabe até de cor, você sabe, Santo Antônio, sabe até de cor. Veja só o que diz o capítulo 11 de Mateus, versículo 28. Vamos até ler juntos? Mateus 11, 28. Olha lá, vai aparecer para todos nós. Vamos junto? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Continua o texto. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde, e encontrarão descanso para a alma. Eu acho que tem mais um pedacinho. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Tá bom para você? Então é assim, Jesus ele tem uma proposta diferente para as nossas vidas. O que ele propõe? Paz e serenidade. Descanso para a nossa alma, desde que nós estejamos dispostos a aprender com, percebe? Em tudo na nossa vida. Sempre vai ter como a gente enxerga por diversos motivos. Quantos estão comigo aqui? Como é que eu enxergo, pastor? Depende de como você se alimentou até aqui. O que foi que você leu e lê? Quem é que você escuta e considera? O que é que entra pelos seus ouvidos? O que é que entra pelos seus olhos? O que é que você permite seja processado e desça para o seu coração? E lembre-se do que eu já disse. Nós somos livres, né? E nós somos, portanto, capazes de refletir. E se tem uma coisa que a palavra de Deus diz, é que nós temos que meditar, que nós temos que refletir. Mas Deus que se ocupa de mim e de você, que nos mandou o maravilhoso conselheiro, que é a sabedoria de Deus em nosso favor, ele pede para a gente ponderar o que a gente produz como conhecimento, eu e você, gente, nesse mundo, com esta sabedoria que ele propõe. E aí você se posiciona debaixo desse guarda-chuva, que é aquilo que nós, como gente pecadora, produzimos, ou debaixo desse guarda-chuva que o Deus Santo decidiu compartilhar. Aí é comigo e com você. É claro isso para todo mundo aqui? Então tome uma postura em Jesus Cristo. É o meu conselho. O que eu posso é te recomendar, o que eu posso é pregar esta palavra, e o que eu posso é procurar ser o mensageiro da parte de Deus para dizer estas coisas para você, mas a decisão final é sua. Então hoje pela manhã, tome esta decisão de dizer, eu estou entendendo, Deus está falando comigo, e eu vou cada vez mais me posicionar debaixo do conselho de Jesus, porque não adianta eu pedir paz para Deus, mas seguir o meu próprio conselho, porque o meu próprio estilo de vida não gera a paz que só Deus pode trazer. A paz de Deus é aquela que guarda o nosso coração e guarda o nosso entendimento. É uma paz que excede o entendimento e guarda o nosso coração em Jesus Cristo. E nós precisamos desse caminho. E sabe o que é que falta? Serenidade. É esse descanso para a nossa alma. A gente vive acelerado, vive trombando com todo mundo, vive assim. Calma. Fala para você mesmo assim, ó, Júnior, calma. Fale. Calma, vai com calma. Vai com calma. Você entendeu? Principalmente se você percebe que você vai atropelando
a sua atitude é tão acelerada que você vai atropelando. Primeiro você faz, depois você pensa, depois você reflete. Calma. Escute Jesus. Escute Jesus. Organize-se em Jesus Cristo. Como o pastor Francisco pregou na semana passada. Tem que estar em Jesus. Não é só com Jesus, né, pastor? É em Jesus. É relacionamento. Então é disso que também nós estamos falando. Diga assim, em terceiro lugar, Jesus tem uma palavra de cura e de redirecionamento. Quantos precisam de cura para a sua vida? Por diversos motivos nós precisamos de cura. Às vezes a gente já foi curado de tanta coisa e está tudo bom. De repente acontece uma coisa, machuca de novo. De repente acontece uma coisa e de novo machuca. E você não pode dizer que você nunca mais vai ser machucado na sua vida, porque você não sabe. Você não sabe. Né? Lembra que Jesus chamou Iscariotes de amigo, né? Porque às vezes dos mais próximos vêm as feridas mais doloridas. Porque tem proximidade. É verdade, né? Não é para você viver acautelado assim, de forma... Mas a gente tem que entender que às vezes essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem e ferem a nossa vida e ferem o nosso coração. Lá em João tem a história daquela mulher que o Senhor alcançou. João, no capítulo de número 8. Aquela mulher que ela foi pega, né? Ela estava num descaminho. E então... Jesus diz assim os versículos 10 e 11, que é o que nos basta. Depois você pode acompanhar a história por completo. Ela foi pega em adultério, enfim. Então Jesus chega e no versículo de número 10 diz assim: Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Você vê como Jesus não é um teórico. Ele é muito prático. E tudo que ele quer é transformar a vida de uma pessoa. Ele não disse para a mulher: tudo bem o que você fez da sua vida até agora. Ele só disse: eu acolho você, se você crer em mim. Acolher-me na sua vida, acolher-me na sua história. Ficar com o conselho que inclusive eu estou agora para te oferecer, para te liberar para a vida. Vai tudo ser transformado na sua vida. Então ele acolhe, ele se envolve neste acolhimento e ele diz: agora vá e receba poder para você ser redirecionado. Vai e não peques mais. Deu para entender isso? Quantos entenderam essa palavra? Vá e não peque mais. Então, no conselho de Jesus, nós temos cura. Aquela mulher foi curada ou não foi curada? Sim, claro que ela foi curada, ela foi tocada, ela foi liberada para seguir vivendo, apesar de até ali não ter sido bom por diversos motivos. Mas ela foi acolhida e ela recebe esta palavra que liberta, esta palavra que cura, esta palavra que oferece uma nova oportunidade. Você já pensou se não fossem possíveis oportunidades na vida de todos nós? Sabe como que é o nome disso? É misericórdia, Paulinho. Misericórdia, Paulinho. Olha que coisa bonita. A misericórdia de Deus é a nova chance de Deus para mim e para você. E o que é que a palavra de Deus diz a respeito da misericórdia do Senhor? De quanto em quanto tempo ela se renova? Todas as manhãs, gente. Vai entender um Deus que é assim. Um Deus que nos trata com misericórdia. Ele nos acolhe de novo a cada manhã. Mas assim, para deixar a gente como a gente está? Não, qual que é a palavra que a gente escolhe? Escuta do Senhor todo dia. Olha, eu te acolho, mas não se esqueça que eu quero transformar você, portanto vá e viva bem. Viva direito. Eu estarei com você te ajudando e te aconselhando. Você entendeu? Então tem tudo para dar certo. Diga assim, tem tudo para dar certo. Então desfrute do conselho de Jesus. Diga assim, em quarto lugar. O interesse de Jesus, Jesus só tem um interesse em você, Cissa. Ele quer amar você. É o único interesse que Jesus tem.
é de poder me amar e de a gente experimentar esse amor e que esse amor transborde da gente em favor de outras pessoas. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para ser uma fonte inesgotável de amor. Lá em João, também no capítulo de número 15, o versículo de número 13 resume bem para a gente, nas palavras de Jesus. João 15, 13, diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus. E o que foi que Jesus fez por nós? O que foi que Jesus fez por nós? Não existe amor maior do que esse. Então, o amor de Jesus é a base do seu conselho. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nada que você possa fazer da sua vida que vai fazer Jesus te amar menos do que Ele te ama. Ele simplesmente ama. E não tem nada que você possa fazer da sua vida que vai fazer Jesus te amar mais. Ele simplesmente te ama. A questão é se você vai estar disposto a corresponder a esse amor, dizendo para Ele: Senhor, eu te amo, e pode olhar para a minha vida e o Senhor vai ver que é de verdade. E Ele vai saber se é de verdade ou não. Esse é o conselho. Deixa o Senhor Jesus te amar. Ele já te amou primeiro. Ele já, musical como eu sou, já lembrei aqui da canção popular, mas não tem nada a ver com a canção popular, é Bíblia mesmo. Jesus está deixando assim: deixa eu te amar, porque eu já te amei primeiro. Falando em termos bíblicos, né? A Janaína já riu também, já lembrou do que eu falei. Mas então, deixa eu te amar. Jesus está deixando, está dizendo para mim, está dizendo para você. E a gente é tão resistente, a gente é tão resistente, tão teimoso muitas vezes. Deixa Jesus te amar. Quantos querem aqui receber o amor de Jesus? Deixa Ele te amar. Ele sabe o que acontece em você. Ele sabe o porquê você muitas das vezes reage como você reage, mas deixa o amor dele envolver você. Permita que que o Senhor, Ele possa te ajudar nesse caminho. Ele não quer nos aconselhar, preste atenção nisso, para nos controlar, nem para nos dominar, mas o que Ele quer é nos libertar e nos salvar. Deu para entender isso? Não é controle e domínio, é salvação, é libertação. Quantos estão comigo ainda? Esse amor incondicional precisa ser a fonte da nossa confiança nos conselhos de Deus. Natal. Quando Jesus nasceu, onde que Ele foi colocado, Karine? Numa manjedoura. Deu para ler os seus lábios assim. Porque surdinho, não escutei a sua vozinha querida. Mas e a manjedoura? Tem uma criança lá ainda? Não, não tem. Aí Ele cresceu, viveu e foi morto numa cruz, não é verdade? E Ele está preso naquela cruz ainda, Dirceu? Não. Olha que coisa. Mas Ele foi sepultado lá num túmulo, né? Ô Ulisses, o túmulo, tá? Jesus está lá dentro do túmulo ainda ou não? Não? Então é assim, ó, presta atenção, o amor de Jesus é tão grande para produzir o seguinte: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas a igreja está cheia. A igreja está cheia dos filhos e filhas de Deus, deu para entender? E é assim. E não é para falar assim da casa cheia hoje, mas é para falar de uma igreja que no tempo é uma igreja de muitas e muitas e muitas pessoas como eu e você, que Jesus segue alcançando. Esse é o impacto do amor de Deus. Você vai ficar de fora? Não fique de fora. Jesus está chamando você para permanecer com Ele. Está chamando você para se permitir envolver com Ele. Não tenha medo desse encontro. Entregue-se para esse relacionamento. Eu sei que, às vezes, a gente foi machucado, ferido por alguém. Às vezes até na igreja. Às vezes foi um pastor como eu. Pode ser que eu machuquei pessoas que eu nem saiba. Se as pessoas não me contar, não vou ficar sabendo. Só se o Senhor revelar de alguma forma. Né? E se o Senhor fizer, pode ter certeza que eu vou atrás para tentar... recuperar o relacionamento. Não é recuperar a pessoa só para ser igreja onde eu sou pastor, é recuperar o relacionamento. Antes do ser igreja, assim, da gente estar aqui, tem o relacionamento que é mais importante, gente. Antes do que acontece o cara aqui pregando para vocês, o mais importante é você perguntar para a Lucimara assim em casa, lá ela é bem tratada. É mais importante isso do que o cara pregando. Porque que valor tem o cara pregando se a minha esposa, né?
falasse assim, ó, lá em casa um negócio diferente. Não faz sentido, não tem coerência. Então, é por isso que nós precisamos entender que o amor de Jesus é o que transforma as nossas vidas. Quinto lugar, diga assim, quinto. 5, olha ali, enchemos a mão, então quer dizer que está terminando, o pessoal da música já pode ir chegando. Diz assim a palavra do Senhor, que nós podemos encontrar paz em dias difíceis. Lucas capítulo 2, versículo 19, acompanhem comigo o que acontecia no coração de uma mulher muito querida, de uma mulher muito especial, chamada de bem-aventurada entre as mulheres, pelo fato de poder receber no seu ventre o menino Jesus, que precisava nascer gente. Para nascer gente, ele precisava de um ventre, e ela não só consagrou a sua virgindade, mas consagrou o seu corpo para poder receber, por obra do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Mas diz em Lucas capítulo 2, versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Então, o que é que nós precisamos? Aprender a guardar no nosso coração tudo que é experiência que a gente vai vivendo e ter em Jesus aquele que é o nosso maravilhoso conselheiro. Nós estamos num mundo muito ansioso. Você já pensou, menina Ellen? Quantos aqui são bem ansiosos? Levanta a mão, fecha o olho e ninguém vê. Você já pensou, Maria, que escutou do anjo o que ele escutou? Você já pensou essa mulher gerando uma criança no seu ventre e meio que olhando para o destino dessa criança, Patrícia, sem saber por quanto tempo teria o seu filho consigo? Os muitos momentos que essa mulher, porque não é o único momento em que diz assim, que ela guardou no coração, nesse tempo todo da vida do Senhor, como gente, eu, você, ela tendo que lidar com as muitas possibilidades do que aquele anjo, antes dela engravidar, falou para ela sobre Jesus. E quando ela juntou com José, e o José falou, o anjo falou comigo também. E diz que ele vai ser o salvador do mundo, vai livrar dos pecados. E aí vai para a palavra, eles conheciam a Bíblia. E vai para Isaías e fala sobre o servo sofredor. E para pensar no que isso significaria na vida daquela criança que foi crescendo, se tornou homem adulto. Dá para conviver com esse tipo de ansiedade? Então, um primeiro exemplo de alguém que acolheu o conselho de Jesus para a sua própria vida é Maria. Eu quero ter a fé dessa mulher. Você não quer, não? Eu quero ter a fé dessa mulher. É verdade que nela não há salvação. Até o Papa concordou agora recentemente. Está escrito lá, li o documento inteirinho. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Mas que eu quero ter a fé dessa mulher, eu quero. Então, em quinto lugar, em Jesus, nós encontramos, portanto, essa paz para os nossos dias difíceis. Ele é tão sábio que eu posso simplesmente confiar nele. Simplesmente confiar nele. O Timothy Keller, pensei que eu tinha pisado no seu pé. Você não falou ai, então não pisei no seu pé. Eu que falei opa. O Timothy Keller, saudoso, ele disse assim, olha, para a gente encerrar, que o Natal é um convite, Marco Rosa. O Natal é um convite de Deus para dizer assim para mim e para você: olha o que foi que eu fiz para me aproximar de você. Olha o que foi que eu fiz para me aproximar de você. Então venha e aproxime-se de mim. Entendeu? O que é o Natal?
É Deus dizendo: olha, eu vim ao seu encontro. Vem você também. Vem você agora ao meu encontro também. Pare para pensar nisso. E hoje pela manhã, largue tudo que é argumento seu. Abre mão de qualquer resistência que você tenha. Eu te convido a simplesmente crer e confiar em Jesus. Não fica carregando nenhuma preocupação com nenhum estigma, com nenhuma sentença, com nenhum rótulo, inclusive, e a começar dos igrejeiros. Porque a igreja de Jesus, os crentes falam isso, diz assim: coisa de crente é coisa de gente. Fique com o conselho do alto, fique com o conselho de Jesus. Se ficar com o conselho de Jesus, vai tudo dar certo. E a igreja, se for ajuizada, uma hora ela aprende a pensar como Jesus também. Ela larga a mão dessas encrencas que afasta as pessoas e ela diz: pode vir porque tem lugar para você também. Tem aqui lugar para você, porque a única pessoa que sabe como você é, como você acontece na vida e que tem autoridade para transformar você, a única pessoa é Jesus. E a igreja de Jesus ou coopera ou atrapalha. E nós temos que cooperar. Quantos querem cooperar com Jesus? Quantos querem cooperar? Então hoje pela manhã nós vamos clamar o nome de Jesus agora, para um momento de oração na sequência. Então eu gostaria que você, que quer dar uma resposta de fé ao maravilhoso conselheiro, neste mês de Natal, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele tem conselho. Talvez você precisa de ouvir algo muito específico de Jesus para a sua vida. Muito específico. Olha, está aberto aqui, se você quiser vir, chegar, se ajoelhar. Você pode se ajoelhar aí mesmo. E aqueles que quiserem ficar de pé para cantar, para levantar as suas mãos, também podem, tá bom? Então vamos assim: primeiro movimento, ficar de pé para cantar. Segundo movimento, você se ajoelhar aí ou se ajoelhar aqui, e nós vamos cantar primeiro. Vamos cantar com força. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Mais uma vez, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias.
as trevas, vem incendiar. Levante suas mãos e vamos declarar sobre a nossa vida, vamos declarar sobre a nossa família, vamos declarar sobre a nossa cidade, que Jesus é o Senhor, e que Ele liberta, e que Ele transforma, e que Ele salva. Amém? Declare com fé. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Declare sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Declare mais uma vez. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare mais uma vez. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as decisões que nós temos que tomar, as direções que nós precisamos receber. Queremos declarar no Senhor a nossa confiança e pedir por seu Espírito, querido Jesus. Ah, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza a toda a verdade e nos conceda respostas no nosso dia a dia, para este final de ano, para o ano que vai chegar. Que o Senhor, desde agora, desde hoje pela manhã, neste mês do Natal, onde nós celebramos a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso maravilhoso conselheiro, nós nos rendemos em louvor e nos rendemos em adoração a Ti, Senhor. Então, que assim o Senhor glorifique o Teu nome nas vidas e nas famílias que estão aqui representadas. Nós Te damos honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. E a igreja de Jesus diz amém, amém e amém. Você pode agradecer ao Senhor, celebre com palmas por isso, porque temos um Senhor, nosso Deus, que é o nosso conselheiro. E eu queria fazer aqui 3 convites para vocês, só pedindo que sempre nesse momento possam isso, para eu poder me comunicar com os olhinhos. Que coisa boa. É 1 minutinho para uma resposta muito importante, muito especial. Arrependimento é a palavra mais poderosa, porque é uma decisão consciente que é a nossa resposta de fé. À luz disso que você acabou de ouvir hoje pela manhã. Quantos hoje pela manhã, talvez você até aqui não tenha ainda assumido um compromisso com Jesus, um compromisso de vida, e você quer hoje, aqui e agora, nesse momento, começar uma nova etapa, começar uma nova história,
começar uma nova vida com Jesus Cristo. Alguém que gostaria hoje pela manhã, pastor, eu não vou desperdiçar a oportunidade, eu vou fazer isso agora de manhã. Levante a sua mão. Sabe por quê? Porque eu quero celebrar com você essa decisão, e como igreja nós queremos celebrar com você, e eu quero muito orar com você, agradecendo a Deus pela sua decisão. Alguém que gostaria, você talvez não tenha feito isso ainda, e hoje pela manhã você gostaria de fazer. Alguém que gostaria? Um segundo convite, dá tempo, se você vai levantando a sua mão que eu te vejo, tá? Um segundo convite. Talvez você, por diversos motivos, né, e ninguém pode discutir com você aquilo que é a razão do seu coração. Por diversos motivos você tenha talvez se afastado dessa comunhão com Jesus e consequentemente da comunhão da igreja. Mas hoje pela manhã você entendeu, este amor é grande demais para eu permanecer distante. Eu quero voltar hoje para esse compromisso com a comunhão com Jesus. Eu já um dia me entreguei a Jesus Cristo, mas hoje eu estou voltando para esse ambiente gostoso da igreja de Jesus, por assim dizer, dessa comunhão. Quem aqui gostaria talvez de voltar hoje? Está voltando, pastor, estou voltando hoje. Estou voltando hoje para o Senhor. Voltando hoje. E uma terceira decisão que o Hugo já declarou. Ele já falou, no próximo eu vou descer as águas. Mas talvez agora você ouviu a palavra e você está dizendo assim, pastor, olha, no próximo batismo, não sei quando que vai ser ainda, mais agora, no começo do ano aí, até abril sai. Mas no próximo, pastor, no próximo eu quero descer as águas. Mais alguém hoje está dizendo, como um alvo, um objetivo que você está colocando diante de Deus, de você organizar seu coração, a sua vida até lá, um alvo, para a gente orar com você, celebrar isso com você. Mais alguém? Mais alguém? Muito bem, Hugo, então por enquanto você que está, certo? Que coisa mais boa, glória a Deus por isso. A Ju e o Paulinho vão chegar aqui rapidinho, né, para a gente entregar uma lembrança para vocês. Venham aqui por favor, Paulinho, Ju. A Eli vai fazer a gentileza. Uma salva de palmas aqui para o nosso casal de professores, né, que carinhosamente prepararam a nossa equipe. Eu que agradeço. Fica aqui comigo para a gente encerrar o culto junto. Minha gratidão a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que servem, que seguem trabalhando. Hoje à noite nós temos uma nossa segunda celebração. Hoje à noite a pastora Márcia estará pregando, né? Olha o tema da mensagem, o clamor de Abacuque. Olha que coisa boa, mensagem profética. Eu, se fosse você, não perderia. O pastor Francisco até cerrou os lábios assim, ó, né? Vai ser benção demais, né, pastor Francisco? Glória a Deus. Abra suas mãos. Muito obrigado a todos os familiares dos batizandos, dos batizados agora. Que bom que vocês chegaram para esse tempo tão especial. Tem vô, tem vó, tem tio, tem tia, tem muita gente querida aqui. E eu quero dar um abraço em vocês na saída. Estejam à vontade sempre para virem participarem conosco aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, celebre por isso. Beijo, a gente se vê.